Quer saber como construir a sua casa de forma rápida, prática, sustentável e com excelente custo-benefício? Nós estamos aqui na nossa obra e vamos mostrar para você como construir a sua casa com as paredes em ICF. Antes da gente te mostrar, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e trazer mais gente, que esse conteúdo está imperdível. As paredes ICF é um tipo de metodologia construtiva inteligente e mais prática do que aquele sistema construtivo tradicional que a gente vê aí e já conhece, que são pilares, vigas e alvenaria. Na metodologia ICF, as paredes são feitas de concreto armado, revestidas com formas de EPS, comumente chamamos de isopor, que na verdade é uma marca e não o nome do material. Mas o que significa a palavra ICF? A palavra ICF vem do inglês Insulated Concrete Forms, que são paredes de concreto armado revestido com formas de EPS. Formas de EPS que são ligadas internamente por conectores de polipropileno, depois de encaixadas e enchidas, enchido aqui com concreto, e depois de enchidas, elas formam paredes de concreto armado, que também são paredes autoportantes, que onde a própria parede é a estrutura da casa, eliminando aí pilares e vigas. A gente não retira as formas, elas continuam nas paredes para aproveitar os benefícios que o EPS traz. É um tipo de construção usada há mais de 40 anos fora do Brasil e por aqui estamos tendo uma boa aceitação para esse tipo de construção. Por isso nós estamos na nossa obra em ICF. Vamos falar um pouquinho das vantagens. É um sistema construtivo rápido, podendo as paredes serem feitas em semanas. E como requer um número menor de mão de obra, consequentemente reduz o custo final da obra. Essa metodologia construtiva também tem um baixo nível de desperdício e uma obra muito mais limpa, gerando pouco entulho. Esse EPS ele é bem resistente e tem uma densidade bem alta, gerando aí um excelente isolamento termoacústico. E o que é um isolamento termoacústico? É quando a gente consegue deixar a temperatura interna sem trocar com a temperatura externa do ambiente. Ou seja, a gente tem uma casa super fresca no verão e uma casa bem quentinha no inverno. Isso vai te ajudar a gastar menos com ar-condicionado, reduzindo o seu custo de energia no final do mês. Essas formas são muito resistentes a umidades, antifungo e bactérias. Tem uma facilidade muito grande de modulação das paredes, podendo fazer paredes arredondadas. E, pasmem, podem fazer até piscinas. Depois de prontas, essas paredes ficam muito mais resistentes que uma parede convencional. Essas paredes também são resistentes a impactos naturais, e como deslizamentos, tornados, e também tem uma resistência balística. Como é de alta densidade, no caso de incêndio, essas paredes não propagam chamas e são muito resistentes. O ICF é uma construção sustentável, porque ele reduz materiais como água, menos madeira e também é 100% reciclável. É uma metodologia fácil e intuitiva de fazer, então não tem grande dificuldade com a mão de obra. E com todas essas reduções, a construção fica mais barata, em torno de 10% a 15%, mais barata que a construção convencional. É muito bacana, me conta isso, não é? Depois de pronta, pode ser aplicado o chapisco e o reboco direto no EPS e também pode ser colocado o revestimento que você quiser, desde porcelanatos, pastilhas, etc. Você também pode fazer a ampliação da sua casa com ICF, porque ele se adapta à construção convencional também. Claro que com a ajuda de um engenheiro estrutural. Um arquiteto também. Você também pode fixar quadros, armários nas paredes, porque são paredes super resistentes e as paredes ICF Arcs, elas suportam 200 quilos por metro quadrado. Então não precisa se preocupar em relação à sustentação dos seus armários aí e da sua decoração. Falando um pouco
de espessuras, nós temos dois formatos de formas. Nós trabalhamos com a Arques Brasil e essa parede aqui é uma parede de vedação que ela tem a sua característica de só dividir os cômodos, os ambientes da casa. Então, essa forma aqui, ela tem 60 de largura por 40 de altura, ela tem uma espessura de 14 centímetros, com um recobrimento de concreto, de argamassa, na realidade, de 4 centímetros. E nós temos também as formas estruturais. Essas formas estruturais são as formas Prime, que ela tem 1,20 de largura com 60 de altura. E sendo que essa daqui já está cortada, que a gente está utilizando na obra, ela tem 23 centímetros de largura com recobrimento de concreto de 10 centímetros. E é interessante falar também que a gente consegue economizar até na questão dos espaços, que você pode estar pensando, é uma parede muito espessa. Mas como a gente pode aplicar o gesso direto, a gente não tem reboco por dentro da casa, a gente aplica o gesso direto nas paredes e também o revestimento, a gente também economiza espaço, eliminando essas etapas anteriores aí da execução da obra. Você deve estar se perguntando aí, qual o tipo de fundação para poder utilizar nas paredes em ICF? Pode ser radier, ou sapata corrida, ou estacas. Essa casa estamos fazendo, nós utilizamos estacas. Nós fizemos 32 estacas num só dia. Então a gente economizou tempo. Se a gente fosse fazer com sapatas corridas, a gente ia levar muito mais tempo do que a gente fez em um dia somente a questão da estaca. Para montar as paredes, as formas são encaixadas começando sempre dos cantos da casa e em seguida são feitas aberturas de portas e janelas, utilizando sempre aquele requadro de madeira. E depois vem o escoramento, com as escoras próprias da Arques, o escoramento das paredes e o nivelamento, e em seguida a concretagem das paredes. Esse é um tipo de concreto mais resistente que o concreto convencional. E nessa obra, nós utilizamos a laje com EPS também para trazer muito mais conforto termoacústico para os nossos clientes. Em relação às instalações, tanto elétricas como hidráulicas, é muito fácil de se fazer. É somente cortar o EPS e encaixar a tubulação. Sendo que tubulações superiores a 40 milímetros, nós teremos que utilizar essa parte interna para a gente colocar essas tubulações. Por exemplo, essa casa, nós colocamos nessa forma estrutural, nós colocamos a tubulação de queda de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros, ficou praticamente nessa parte aqui, utilizando essa parte do EPS, mais uma parte aqui do concreto, porque a forma ela tem 23 centímetros. Então, a gente pôde utilizar 10 centímetros aqui sem problema, justamente para não ficar aquele shaft feioso na arquitetura da casa. Então, a gente sempre encaixa a tubulação. Então, tem muitos recursos para poder a gente encaixar todas as tubulações, tanto de elétrica quanto de hidráulica. E se você tem mais alguma dúvida sobre a construção em ICF, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.